Olá, amigos do FIC. Eu sou Vicente Conte, eu moro em Campinas desde criança. Eu estudei no Colégio Culto Ciência e fiz Ciências Humanas na USP e também pós-graduação na ECA da USP, em Ciências da Comunicação. Hoje eu estou aposentado, mas atuei durante 5 décadas no eixo das artes e educação. Uma trajetória parecida com uma colcha de retalhos, em que tive a oportunidade de estar ora na visão do artista, do produtor, do empresário e também como gestor de órgãos da cultura. Então, nesses 50 anos de história, eu vou tentar então fazer um resuminho. Desde menino, eu já era fascinado pelo cinema e pela dança. Quando jovem, eu entrei para o TEC, que é o Teatro dos Estudantes de Campinas. Lá iniciei como ator e inclusive tive a oportunidade de atuar no palco do antigo Teatro Municipal de Campinas com a peça O Tempo e os Comens, de Priestley. O TEC era um bom grupo de teatro, porque entre os atores havia amizade, respeito, a gente se divertia, mas existia o desejo de se tornar profissional, tá? Porém, faltava o capital financeiro. Eu acabei disponibilizando a minha reserva financeira. E junto com outros 4 sócios, nós passamos a configurar o Teatro Rotunda, que é o primeiro grupo profissional de teatro do estado de São Paulo. A nossa primeira montagem foi Electra, de Sófocles, direção da Teresa Aguiar, com cenários do Geraldo Jugend, máscaras do escultor Lélio Colucini e preparação vocal da Nisa de Castro Tanque, todos grandes profissionais aqui de Campinas. Os ensaios, eles aconteciam ora aqui, ora ali, né? Mas onde se apresentar efetivamente se Campinas não tinha mais teatro? Aí nós fomos estrear no Teatro Municipal de São Carlos. Conseguimos lotar 10 ônibus para levar os espectadores de Campinas na noite da estreia. Olha, foi um sufoco, mas que valeu a pena. As boas críticas que vieram dos jornais da Folha, do Estadão e da Última Hora abriram as portas para uma temporada no Teatro Anchieta, em São Paulo. E logo estava eu frente a frente com a atriz Cacilda Becker, que era então presidente da Comissão Estadual de Teatro, a fim de assinar um contrato para o Rotunda apresentar 20 espetáculos a preços populares. Bom, o Rotunda seguiu seus caminhos até hoje, mas eu aceitei o convite para trabalhar na TV Cultura, antes da sua inauguração. E lá fiquei durante 5 anos. Na TV Cultura eu tive a oportunidade de coproduzir programas premiados como Vila Sésamo e Calouros Cultura. Orgulho maior, porém, foi ter criado e produzido o programa Jornal das Artes, que depois passou a se chamar Metrópolis. A TV Cultura, de um modo geral, me proporcionou o convívio com artistas de todos os naipes. Nos anos seguintes em que deixei a TV, eu passei por várias outras experiências com mais ou menos ligação direta com Campinas, mas, sem dúvida, com muito da área cultural. Eu fui designado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo como membro da equipe de realização de um programa que visava levar teatro, dança, música e exposições a várias cidades do Vale do Paraíba. Eu, como uma espécie de gerente dos espetáculos ou desse projeto, eu incluí a participação dos shows da banda do Brejo, que é originária da região de Campinas, Valinhos. Bom, falando em shows, eu fui produtor temporário do conjunto Secos e Molhados e aproveitei meus conhecimentos para trazer grupos de teatro e bandas também de São Paulo para se apresentarem no Teatro Castro Mendes. Também em Campinas, eu aproveitei para realizar um curta-metragem chamado Locomotive, com a atriz Regina Braga no elenco.
eu dirigi a peça A Greve do Sexo, de Aristófanes, pelo elenco do Tênis Clube de Campinas. Esse espetáculo ele fez temporada no Teatro do Centro de Convivência, no Teatro Castro Mendes e no extinto Teatro São José, que poucos conheceram ali na rua Paula Bueno. Em seguida, eu fui convidado a participar como assistente de câmera e iluminação no filme Tigipió. Foi rodado em 35mm, sob a direção de Pedro Jorge de Castro, do sertão do Ceará. Na volta dessas filmagens, eu ministrei um curso de cinema como parte do movimento Mário de Andrade, no qual parte dos alunos fizeram a filmagem completa do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Na edição, eu destaquei as apresentações da Orquestra de Câmara de Campinas e também do Coral da Unicamp, regida pelo maestro Benito Juarez. Bom, o maestro Benito acabou trazendo meu currículo para Campinas e assim eu fui contratado como chefe de programação cultural da Secretaria Municipal de Cultura. E logo depois eu passei a ser coordenador de assuntos culturais, não é? Na recém-criada Secretaria Municipal de Cultura. O prefeito era um homem culto, gostava das artes, né, em geral, e verba não faltava. Daí não foi difícil fazer um upgrade nas atividades culturais. A programação cultural em 1976 em nada perdia para os grandes centros brasileiros. Nós tivemos a inauguração da Concha Acústica, a reinauguração do Museu de Arte Contemporânea, com uma exposição do Volpe. Tivemos a inauguração do Teatro do Centro de Convivência e das galerias de arte, né, com a exposição Os Modernistas do Brasil, que foi curadoria do professor Pietro Bardia, do MASP. Bom, em suma, o Teatro do Centro de Convivência, ele vivia tomado todas as noites com a apresentação de grupos de teatro, dança e músicos internacionais, trazendo obras clássicas e contemporâneas, não é? Por outro lado, não faltaram alguns ícones da MPB, como Simone, Gonzaguinha, Belchior, MPB4, Egberto Gismonti, né? O Zimbo Trio, Hermeto Pascoal, Quinteto Violado, e também o show Doces Bárbaros, Gil, Caetano, Gal e Bethânia, no lotadíssimo ginásio do Taquaral. Como coordenador da Secretaria Municipal de Cultura, eu visava uma programação que saísse do lugar comum e pudesse acrescentar um algo aos eventos oficiais, um plus, né? E assim foi com o Festival de Teatro Amador, em que bloqueamos a agenda do Teatro Castro Mendes durante um mês para ensaios dos grupos. Além disso, nós contratamos diretores, cenógrafos e figurinistas para atuarem como monitores dos grupos, se assim o desejassem, né? E junto com o festival seguiu-se um ciclo de palestras por renomados profissionais do teatro brasileiro. A preocupação em ter o público mais próximo possível da construção cultural nos remeteu à abertura de um concurso público para a elaboração do logotipo do MIS, o Museu da Imagem e do Som. Também abrimos para estudantes e artistas, né, a participação com direito à voz nas reuniões mensais da Secretaria Municipal de Cultura. Talvez aí então já tivesse o germe da futura criação do Conselho de Cultura, não é? Bem, depois que eu deixei a Secretaria Municipal de Cultura, outras das minhas iniciativas certamente trouxeram projeção midiática para Campinas, né? Ou seja, por exemplo, como jornalista eu idealizei e coordenei o Encontro de Comunicação Empresarial, um evento de âmbito nacional, no auditório da CAT, em Campinas. Mais de 300 profissionais de comunicação, RHs, gerentes de empresas, estudantes, vieram de vários estados do país. Além do apoio da mídia,
foi editado um caderno com o conteúdo de todas as palestras. Eu lembro também que de grande importância foi a implantação do serviço de vídeo-texto, uma ferramenta de comunicação precursora da internet. Então eu, com o patrocínio de uma multinacional, fiz Campinas figurar num banco de dados, mostrando ao mundo os seus aspectos históricos, geográficos e econômicos. E também tudo sobre a programação cultural, o que havia de lazer e turismo na região. A partir dos anos 2000, eu passei a ministrar cursos abertos. Alguns deles saíram do âmbito local para correr de norte a sul do país, como o workshop Uma Aula Encantada, específico para ajudar professores na relação com alunos em sala de aula. Logo também detectando a dificuldade de jovens artistas se posicionarem no mercado de trabalho, eu idealizei o workshop Coaching para Artistas e Gestores Culturais, que ministrei como parte das oficinas culturais Hilda Hilst, em Campinas e outras cidades do interior do estado de São Paulo. A partir de 2014, voltei a ser um assíduo frequentador de minicursos das áreas de políticas públicas e culturais à realização de eventos. Assim, eu dirigi o primeiro episódio da websérie O Velório do Padre Lourenço nas oficinas Hilda Hilst e também contribuí para o roteiro e apresentação do vídeo Estação Cultura. Foi um trabalho de mídias alternativas da Secretaria Municipal de Cultura. No biênio 2017-18, foi um pouco antes da pandemia, eu participei como membro do Conselho Municipal de Cultura. Finalizando nessa breve história pessoal, em que muitas atividades nem foram mencionadas, eu penso que deixei uma marca de transpiração nesse grande tecido cultural da cidade de Campinas. Que os atuais fazedores da cultura prestigiem e respeitem os movimentos das artes, sempre em evolução ao longo dos tempos. Bom, acho que é só. Obrigado, até mais.